Saúdo você, meu querido irmão, com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 6, Adorai o Criador. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, te adorando, porque só o Senhor é Deus. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento. Abre a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Adorai o Criador. Eu convido você para abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 e o verso 7. Aqui nós lemos: dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A Bíblia dá uma grande razão, uma importante razão para adorarmos a Deus, porque Ele é o Criador. Aqui diz: adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O nosso mundo foi resultado de uma criação especial. Abra também a sua Bíblia em Salmos 33. Salmos 33, e vamos ler os versos 1 até o verso 9. Salmos 33 e os versos 1 até o verso 9. Aqui nós lemos: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Eu adoro a Deus porque Ele é o Criador, é o mantenedor de todas as coisas. Queridos, esse é o principal e maior motivo para adorarmos a Deus. Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele nos salvou, Ele é tudo para nós. Na parte de domingo, idolatria e opressão. Ídolo pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida. Porém, temos que entender que os ídolos nem sempre são coisas ruins. Existem ídolos de coisas boas. Depende da prioridade que você dá a estas coisas boas. Logo depois que o povo de Israel saiu do Egito, eles se encontraram com Deus lá no Monte Sinai. E ali Deus lhes deu os 10 mandamentos em forma escrita. Porém, queridos, quando Deus lhes deu os 10 mandamentos, o povo de Israel estava pensando em si mesmos, no poder que eles tinham para obedecer a Deus. Eles se achavam autossuficientes. E Deus permitiu que por um período curto de tempo eles pensassem desta forma. A autoconfiança do povo de Israel pode ser muito bem vista quando nós lemos Êxodo capítulo 19. Aqui em Êxodo capítulo 19 e o verso 8, nós lemos: então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Queridos, o povo de Israel não sabia o que estava falando. Você e eu não temos poder em nós mesmos, assim como Israel também não tinha, para obedecermos a Deus, para cumprirmos com os mandamentos e os estatutos de Deus. Nós dependemos da graça divina. Porém, Israel, recém-saído dos 400 anos de escravidão no Egito, eles não estavam conscientes da sua fraqueza, da sua insuficiência, da dependência que eles precisavam ter de Deus. Por isso eles falharam. 40 dias foram suficientes para provar que o povo estava enganado. Moisés subiu ao monte e ali permaneceu 40 dias. E o povo começou a indagar o que havia acontecido com Moisés. Teria ele morrido ou teria ele sido arrebatado? Arão, um líder fraco no caráter,
fez um bezerro de ouro e levou o povo a fazer sacrifícios diante desse bezerro. Depois, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se divertir, exatamente como está relatado em Êxodo capítulo 32. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 32, e vamos ler a partir do verso 4. E ele, Arão, os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que pecado! Estes são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Que mentira! Que tragédia! Que apostasia! E o verso 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Arão realmente se acovardou. E aqui diz, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E o verso 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar, a dançar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Queridos, em apenas 40 dias ficou provado de que o povo era idólatra. O mesmo povo que poucos dias antes tinha dito: tudo o que o Senhor disser, isto faremos, agora estava adorando um bezerro de ouro e crendo que este Deus é que tinha os tirado da terra do Egito. Queridos, é muito fácil você e eu ficarmos indignados com esta apostasia, com esta idolatria. Porém, esquecendo um pouco o povo de Israel e aquele contexto em que estavam, vamos transferir isto para os nossos dias. Será que nós também hoje não estamos fazendo ídolos e adorando estes ídolos? Que tipo de ídolos modernos estão sendo adorados? Quando eu leio Isaías capítulo 44, eu vejo ali a fábrica de ídolos inúteis, fúteis, ídolos de madeira, de pedra, que o povo fazia e que o povo adorava. O que seria um ídolo hoje? João Calvino disse: a natureza humana é uma fábrica contínua de ídolos. Se descartar um, cria-se outro. Eu quero ler com vocês o que está em Colossenses capítulo 3 e o verso 5. Abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 3 e o verso 5. Aqui nós temos alguns ídolos modernos. Ídolos que dizem respeito a você e a mim em nossos dias. Colossenses capítulo 3 e o verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, ou seja, a imoralidade sexual, a impureza, impureza de pensamentos, o apetite desordenado, este comer continuamente, fora de hora, em quantidades erradas, o beber continuamente, bebidas alcoólicas que viciam, que nos escravizam, isto é o apetite pervertido. E o que mais? A vil concupiscência, ou seja, os desejos maus. E o que mais? A avareza. Tudo isto é idolatria, é o que Paulo está dizendo. Queridos, em nossos dias, muitas vezes ficamos pensando no povo de Israel adorando um bezerro de ouro, ou ídolos de prata, ou de madeira, ou de pedra. Mas aqui Paulo está dizendo que a idolatria dos nossos dias, ela pode ser descrita como sendo prostituição. E o que mais existe em nossos dias? Pornografia, prostituição pela internet. Queridos, aqui nós estamos lendo de ídolos atuais. Impureza, apetite desordenado, pessoas que não têm o domínio do apetite. Queridos, neste livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 163, nós lemos que o dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando, se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Você entendeu o que Deus está falando aqui? Se nós tivermos a vitória, se nós obtivermos pela graça de Jesus a vitória sobre o poder do apetite, nós vamos também vencer, vamos ter vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Mas os que são escravos do apetite falharão em aperfeiçoar um caráter cristão.
Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 163. Queridos, nós estamos destacando o que Paulo falou aqui em Colossenses capítulo 3 e o verso 5. Estes são ídolos atuais, ídolos modernos, que dizem respeito a você e a mim também. Eu continuo lendo o verso 5 de Colossenses capítulo 3. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, tudo isso é idolatria. Agora, eu gostaria de destacar outros 7 ídolos modernos. O primeiro, o trabalho. Há pessoas que fazem do trabalho que deveria ser uma bênção e foi dado por Deus para ser uma bênção. Por isso Deus disse 6 dias trabalharás. Mas, queridos, muitos fazem do trabalho um ídolo, porque eles vivem só para trabalhar, se esquecem de Deus, se esquecem da família. Cuidado para não fazer do trabalho um ídolo. Um segundo ídolo moderno seria o sucesso. Muitos fazem da busca ansiosa pelo sucesso a prioridade na sua vida. Isso não pode ser. Um terceiro ídolo moderno, os iPhones, os telefones. Queridos, muitos fazem do fone, do celular, da internet um ídolo, porque eles dedicam a maior parte do seu tempo olhando para a tela do seu iPhone. As crianças são desprezadas, a família é desprezada, o trabalho é mal feito e as pessoas estão viciadas nos iPhones. Um outro ídolo moderno é o cuidado com a imagem. As pessoas estão muito preocupadas com a imagem postada no Facebook ou no Instagram. Eles querem projetar algo que não é real. Eles querem ser vistos, eles querem ser admirados. Isto é também um ídolo em nossos dias, a imagem. E outro ídolo moderno, o materialismo, o comprar por compulsão. Pessoas que não sabem parar de comprar. Estão somente acumulando bugigangas em casa. Estão acumulando roupa, acumulando calçados. Queridos, isto também é um ídolo, é um pecado. É o materialismo, é o consumismo. E um outro ídolo moderno é o dinheiro. A busca ansiosa pelo dinheiro, o acúmulo do dinheiro. Por isso Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o último ídolo que eu gostaria de destacar é o sexo. Pessoas viciadas em sexo. Pessoas que poderiam usar o sexo dado por Deus para o benefício seu e da esposa. Isto é lícito, isto é bom, isto é maravilhoso, mas, queridos, eles transformam aquilo que Deus deu para ser uma bênção, transformam em maldição. O apetite pelo sexo se torna incontrolável. Pessoas viciadas no sexo. Todos estes ídolos que acabamos de mencionar dizem respeito a você e a mim. São ídolos modernos. Então, não vamos ficar lendo Êxodo, como lemos lá da história de Israel, lá no Monte Sinai, adorando um bezerro de ouro. Não vamos ficar lendo e rindo deles, ou dizendo como este povo era idólatra. Como é que eles poderiam ter feito aquilo? Vamos transportar para os nossos dias e vamos descobrir quais são os ídolos que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Na parte de segunda-feira, uma razão para adorar. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Êxodo capítulo 34 e os versos 6 e 7. Uma razão para adorar a Deus. Será que você encontra na Bíblia razões para adorar a Deus? Eu gostaria de ler para vocês Êxodo 34 e os versos 6 a 7. Por que eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. E aqui em Êxodo 34, Moisés está descrevendo quem Deus é. Leia comigo, versos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso. Eu adoro a Deus porque Deus é misericordioso, Deus é piedoso. E o que mais? Tardio em se irar e grande em beneficência e verdade. Eu adoro a Deus porque Deus é tardio em se irar e Ele é grande em beneficência e verdade. E o que mais? Verso 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Aleluia! Eu adoro a Deus por tudo que Ele é.
Agora eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 10. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10. Aqui nós vamos ler os versos 17 a 22. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Eu adoro a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, que faz a justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Por isso eu adoro a Deus. Verso 19. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Continuamente Deus está lembrando o povo daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, das suas obras maravilhosas. Alguns dos mais animados momentos de adoração dos israelitas recém-libertados aconteceram em resposta à evidente intervenção de Deus em favor deles. Por exemplo, depois que eles foram tirados do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, Moisés e Miriam conduziram o povo em cânticos de louvor a Deus pelo milagre que tinham acabado de ver e porque tinham sido resgatados da ameaça dos egípcios. O povo não deveria se esquecer da justiça e da misericórdia de Deus reveladas nesses acontecimentos. Enquanto mantinham essas histórias vivas na mente, ao contá-las e recontá-las regularmente, os atos de Deus e a sua justiça continuaram sendo uma inspiração para a sua adoração nos anos seguintes e em gerações posteriores. Um exemplo dessas histórias recontadas e dessa adoração está registrada aqui em Deuteronômio capítulo 10, versos 17 a 22. A justiça de Deus é, em primeiro lugar, um componente essencial do seu caráter. Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Jó 34, verso 12. Deus é justo e se interessa pela justiça. Essa é uma razão para adorá-lo e louvá-lo. Em segundo lugar, a justiça de Deus é vista em seus atos justos e retos em favor do seu povo e de todos os pobres e oprimidos. Sua justiça jamais é uma mera descrição do seu caráter. A Bíblia retrata Deus, aquele que ouviu o lamento dos aflitos. Jó 34, verso 28. Aquele que age e anseia corrigir os erros tão evidentes no mundo. Queridos, se o povo de Israel encontrou tantos motivos para louvar e adorar a Deus, não teríamos nós hoje, no Novo Testamento, depois da cruz de Jesus Cristo no Calvário, não teríamos nós hoje muitos mais motivos para adorarmos a Deus? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Antigo Testamento existiam muitas razões para adorar a Deus, mas hoje, depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, nós temos muitas razões a mais para adorarmos a Deus, porque Ele vai voltar nos buscar. Em breve Ele virá nos buscar e nos arrebatará para o céu. Aleluia! Na parte de terça-feira, opressores religiosos. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós descobrimos que Israel e Judá, eles adoravam a Deus, ofereciam seus sacrifícios e suas ofertas e celebravam suas festas, e ao mesmo tempo oprimiam o pobre, ao mesmo tempo desprezavam a causa da viúva e do órfão. Isto para Deus era inaceitável. Deus lia o pensamento do povo. E Deus sabia que aquele povo estava ali fazendo os rituais de adoração, mas eles queriam logo acabar com aquele ritual e voltar para o mercado e abrir suas lojas para continuarem o seu comércio desonesto, e ali eles compravam os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, exatamente como está em Amós, capítulo 8 e o verso 6. Abra sua Bíblia e vamos ler Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1 e os versos 10
a 17. Aqui nós lemos: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nedios, e não folgo com o sangue dos bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Queridos, as pessoas que vinham para adorar a Deus, oferecer sacrifícios, não o faziam com sinceridade de coração. Era somente a prática de um ritual, de uma formalidade, porque o coração deles estava longe de Deus. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui que eles me adoram, mas a mão deles está cheia de sangue. Por isso o conselho de Deus no verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus quer mais do que um culto de adoração. Deus quer uma vida santa, uma vida pura, uma vida de amor ao próximo, um estender da mão para ajudar o necessitado. Por isso diz aqui: cessai de fazer o mal. E aqui diz o verso 17: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E então, diz o verso 18: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Queridos, depois de aprender a fazer o bem e de cessar de praticar o mal, depois de estender a mão para o oprimido e fazer justiça ao órfão e às viúvas, então Deus diz: vinde e argui-me, e os vossos pecados serão perdoados, purificados. Neste livro, queridos, Beneficência Social, no capítulo 4, na página 35, aqui fala sobre a religião pura e verdadeira. O que é a religião pura? Cristo nos diz que a religião pura é o exercício da piedade, exatamente como acabamos de ler em Isaías capítulo 1. A prática da piedade, a prática da simpatia, do amor no lar, o amor na igreja e no mundo. A religião, conforme diz Tiago capítulo 1 e o verso 27, a religião pura e imaculada perante o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Queridos, é possível você estar na igreja verdadeira, na igreja remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo, mas é possível que você esteja praticando a religião falsa, esquecendo-se do amor, da misericórdia, da bondade, do órfão, do oprimido, do necessitado, do carente, da viúva. É possível, sim, ter um nome na igreja verdadeira e estar praticando a religião falsa, porque nos esquecemos da misericórdia e da bondade, da caridade. Por isso diz aqui: boas obras são os frutos que Cristo requer que produzamos. Palavras amáveis, atos de benevolência, de terna consideração para com os pobres, os necessitados, os aflitos. Quando corações simpatizam com corações oprimidos por desânimo e angústia, quando a mão dispensa ao necessitado, é vestido o nu, bem-vindo o estrangeiro, a um assento em vossa sala e um lugar em vosso coração, os anjos chegam muito perto e acordes correspondentes ecoam no céu. Todo ato de justiça, misericórdia e benevolência produz melodia no céu. É isso que eu estou lendo aqui neste livro Beneficência Social, na página 35. Aqui diz: todo ato de justiça, de misericórdia, de benevolência produz melodia no céu.
O Pai, de seu trono, contempla os que praticam esses atos de misericórdia e conta-os entre seus mais preciosos tesouros. Todo ato misericordioso para com o necessitado, os sofredores, é considerado como sendo feito a Jesus. Ao socorrermos os pobres, simpatizarmos com os aflitos e oprimidos, e quando auxiliamos os órfãos, nós nos colocamos em mais íntima comunhão com Jesus. A serva de Deus, Ellen White, fala aqui: vi que está na providência de Deus que as viúvas e os órfãos, os cegos e os surdos, os coxos e as pessoas afligidas de diferentes maneiras, foram colocadas em íntima relação cristã com a sua igreja. Isto visa provar o seu povo e desenvolver-lhe o verdadeiro caráter. Intencionalmente, Deus coloca a sua igreja em contato com o pobre, com o necessitado, com o coxo, com o cego, com o surdo, porque Deus quer desenvolver o caráter de cada filho, de cada filha. Anjos de Deus estão observando para ver como tratamos essas pessoas que necessitam nossa simpatia, nosso amor e desinteressada benevolência. Este é o teste de Deus para o nosso caráter. Este é o teste de Deus para o teu caráter, para o meu caráter. Beneficência Social, página 36. E agora na página 37 e 38, diz assim: os que professam ser cristãos, mas não fazem como Cristo faria se estivesse no lugar deles, ofendem grandemente a causa de Deus. Quando você e eu não agimos como Jesus o faria em nosso lugar, nós estaremos então ofendendo grandemente a causa de Deus. Portanto, pergunte sempre, querido, pergunte sempre: que faria Jesus em meu lugar? A religião pura e imaculada não é um sentimento, não, mas é uma prática de obras de misericórdia e amor. Esta religião é necessária para a saúde e para a felicidade. Queridos, o chamado de Deus é para que não sejamos religiosos opressores. Não, nós precisamos ser religiosos misericordiosos, bondosos. Assim como Miqueias, capítulo 6, verso 8 diz: que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente com o Senhor nosso Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, uma forma de adorar. Será que existe uma forma de adorar a Deus? Quando falamos numa forma de adorar a Deus, alguém pode estar pensando: será que esta forma de adorar é assentado, ou é em pé, ou é ajoelhado? Será que esta forma de adorar a Deus é cobrir a nossa cabeça ou tirar os nossos sapatos quando entramos na igreja? Será que a verdadeira forma de adorar a Deus tem a ver com estas coisas que acabamos de falar? Não, queridos. Existe uma verdadeira forma de adorar a Deus. E para isso, eu convido você para ler comigo Isaías capítulo 58. Abra sua Bíblia. Ainda neste livro, Beneficência Social. Na página 121, nós lemos assim: o capítulo 58 de Isaías contém a verdade presente para o povo de Deus. Sobre os que guardam o sábado do Senhor é imposta a responsabilidade de realizar uma obra de misericórdia e beneficência. Queridos, não é só guardar o sábado. Poderíamos ser legalistas, tentando a salvação pela guarda do sábado. Queridos, o que Deus quer é que antes de você prestar atenção em Isaías 58, versos 13 e 14, que você preste muita atenção em Isaías 58, versos 1 até o verso 12. Todos estes 12 versos do capítulo 58 de Isaías está falando, sim, de uma forma correta de adorar a Deus. E aqui diz, eu quero ler com vocês, Isaías 58, a partir do verso 1. Aqui diz: clame em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Queridos, qual é a transgressão do povo de Deus hoje? Qual é o pecado da casa de Jacó hoje? E agora o verso 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu o não sabes?
Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais. Percebam, o povo estava jejuando e ao mesmo tempo estava contendendo e brigando e pecando. Eis que para contendas e debates jejuais. E para dardes punhadas impiamente, para baterem impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Vejam a pergunta que Deus faz no verso 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? É este o jejum que Deus quer? Que você fique 24 horas sem comer, somente isto? E onde está a bondade? Onde está a misericórdia? Onde está o estender da mão ao necessitado? Por isso Deus diz no verso 7 em diante: porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Verso 7 agora. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas da sua carne? Queridos, Deus está muito claro, muito explícito ao falar o jejum que ele prefere, o jejum verdadeiro. A forma verdadeira de adorar a Deus é ter um coração cheio de bondade, de misericórdia, de cortesia, de simpatia para com os sofredores. E o verso 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, ou seja, a opressão ao necessitado, a opressão ao indefeso. Tirar de ti o estender do dedo. O estender do dedo é o acusar, é a crítica. E aqui diz mais: o tirar de ti o falar vaidade. Como é a sua linguagem no dia a dia? Qual é o assunto que você mais fala? Queridos, nós falamos muito de vaidade. Mas o que mais importa para Deus é o que está no verso 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, restaurador de veredas para morar. Queridos, aqueles que praticam a religião pura e verdadeira, que é a mão estendida ao pobre, necessitado, viúva e órfãos, estes sim são chamados de reparadores de brechas, restauradores das veredas antigas. A nossa tentação, queridos, é usar o verso 12, esse texto que fala sobre reparador de brechas, somente para os que praticam o sábado, do verso 13 e do verso 14. Pelo fato do sábado ser um mandamento esquecido da lei de Deus, muitos pensam que os reparadores das brechas, aqueles restauradores das veredas antigas, são unicamente aqueles que guardam o sábado. Queridos, não é somente a guarda do sábado. Nós temos que nos lembrar dos 11 versos anteriores do capítulo 58 de Isaías. Estes sim são reparadores de brechas, restauradores das veredas antigas. Ainda aqui neste livro, Beneficência Social, na página 121, nós lemos: sobre os que guardam o sábado do Senhor, é imposta a responsabilidade de realizar uma obra de misericórdia e beneficência. A obra médico-missionária deve estar unida à mensagem e selada com o selo de Deus. A obra médico-missionária não precisa ser praticada somente pelos médicos. Um membro da igreja que estuda a Bíblia, que estuda os livros do Espírito de Profecia,
que pratica os 8 remédios naturais que Deus deixou para você e para mim, e ensina as pessoas a usarem os 8 remédios naturais, ele está fazendo a obra médico-missionária. Quando você abre o livro Ciência do Bom Viver, aqui na página 127, você encontra os 8 remédios naturais de Deus. Aqui diz ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. Se você tem conhecimento dos 8 remédios naturais de Deus, que curam, de fato, e que não custam nada, e você ensina as pessoas a viverem este estilo de vida, você está praticando a obra médico-missionária. E ainda neste livro, Beneficência Social, na página 118, nós lemos: seria bom que cada seguidor de Jesus aprendesse a lição apresentada na parábola do bom samaritano. Devemos, em primeiro lugar, satisfazer as necessidades materiais do indivíduo, aliviar-lhe as necessidades e sofrimentos físicos, e então encontraremos uma avenida aberta para o coração desta pessoa, onde poderemos plantar as boas sementes da virtude e da religião. Jesus se aproximava das pessoas, lhes fazia o bem, lhes dava de comer, lhes curava as enfermidades, e então dizia: sigam-me, e eles o seguiam. Queridos, nós devemos, como bom samaritano, satisfazer as necessidades materiais do indivíduo, aliviar as necessidades e os sofrimentos físicos, e então encontraremos uma avenida aberta e ampla para chegarmos até o coração desta pessoa e dizer para ela: siga Jesus Cristo. Na parte de quinta-feira, misericórdia e fidelidade. Quando Jesus foi confrontado por alguns líderes religiosos do seu tempo, que o criticaram por estar comendo com os pecadores, ele citou o profeta Oséias, ordenando que eles voltassem para os seus livros e descobrissem o que Deus realmente quis dizer quando declarou: misericórdia quero e não holocaustos. Isto está em Oséias 6:6 e também Mateus 9:13. O que Deus quer dizer? Misericórdia quero e não holocaustos. Queridos, naquele tempo de Oséias, o povo estava trazendo holocaustos, sacrifícios e praticando todas as festividades, mas o coração deles estava destituído de bondade, de misericórdia para com os necessitados. Nos dias de Jesus, os líderes religiosos estavam da mesma forma como estavam no tempo do profeta Oséias. Quando você lê o sermão de Jesus em Mateus capítulo 23, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Aqui você vai encontrar um dos sermões mais duros de Jesus Cristo. Mateus capítulo 23. Aqui nós lemos a partir do verso 23. Mateus 23, a partir do verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Não estavam erradas as festividades. Não estavam errados os holocaustos e os sacrifícios. Eles deveriam continuar com as festividades e com os sacrifícios, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Existiam os sacrifícios que precisavam ser feitos. Jesus não estava condenando as festividades. O que Jesus estava condenando é que eles estavam praticando festas e sacrifícios sem terem misericórdia no coração, sem terem a bondade no coração. É por isso que Jesus diz: desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Por isso Jesus os chama de hipócritas, porque era uma adoração externa, era uma adoração formal, ritual, mas não estava presente o coração. E o verso 24, Jesus continua com este discurso duro de ouvir: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo.
Queridos, hoje nós podemos estar olhando para trás, condenando os líderes e os religiosos daquele tempo, mas nós podemos estar fazendo a mesma coisa. E o verso 25, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Existe hoje também muita preocupação com a nossa aparência externa, nosso cabelo, nossa maquiagem, nossa roupa. Mas, queridos, como está o seu coração? Como está o meu coração, o meu interior? Quais são os meus desígnios? Quais são as minhas intenções? Quais são os pensamentos que eu alimento em minha mente? É isso que Jesus está falando. Os fariseus hipócritas limpavam o exterior, estavam preocupados com o exterior, mas o coração deles estava cheio de maldade. E o verso 27, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Que comparação perfeita! Os sepulcros bonitos por fora, trabalhados por fora, limpos por fora, mas dentro dos sepulcros estavam os ossos. Queridos, muitas vezes nós temos uma aparência de piedade, mas negamos a eficácia da piedade. Nós temos uma aparência de culto a Deus, mas estamos ostentando nossas roupas, estamos ostentando a beleza do nosso templo, a beleza do nosso carro, a beleza da nossa voz. Queridos, Deus quer uma adoração de coração, espírito e verdade. Aqueles que me adorem em espírito e em verdade, com toda a sinceridade do coração, com toda a sinceridade da alma. E o verso 28 explica, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Muitos dizem, se eu vivesse nos dias de Ellen White, eu não teria concordado com o exílio. Ela foi mandada para o exílio. Queridos, isto foi em 1891, quando ela, por ordem da Associação Geral, contra a vontade dela, contra a revelação que Deus fez para ela, porque ela dizia, Deus me mostrou que eu não devo sair dos Estados Unidos, não é hora de eu sair, eu devo ficar aqui. Mas a Associação Geral insistiu em que ela fosse para a Austrália, e ela foi para um exílio. Queridos, lá ela permaneceu 9 anos, mas continuou fazendo a obra do Senhor lá. Deus a usou lá na Austrália. Queridos, mas isto não isenta o pecado da liderança de tê-la enviada para o exílio na enfermidade e na velhice. Da mesma forma, queridos, hoje nós poderíamos pensar, se eu estivesse vivo naquele tempo, eu não teria concordado com o exílio da irmã White na Austrália. Mas eu pergunto para você, você está lendo os livros que Deus escreveu através dela? Você está lendo os livros que orientam o povo de Deus nesta última geração, preparando o povo para a volta de Jesus? Será que nós somos fiéis aos testemunhos diretos dados por Deus através da sua serva? Será que a igreja de Deus não continua perseguindo os mensageiros do Senhor? Será que a igreja de hoje não está perseguindo aqueles que ousam pregar a verdade? Queridos, aqui no verso 31 Jesus fala, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Assim Jesus Cristo se dirigiu aos líderes dos seus dias. Será que somos diferentes hoje? E ainda no verso 37 nós lemos, Jerusalém, Jerusalém, é o lamento de Jesus Cristo, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Queridos, nos dias de hoje, Jesus Cristo não estaria dizendo Jerusalém, Jerusalém. Nos dias de hoje, Jesus Cristo está dizendo Laodiceia, Laodiceia, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos
debaixo das asas, e tu não quisestes. Laodiceia, Laodiceia. Meus queridos, em nome de Deus, eu me dirijo a você, apelando para que busquemos a santidade de Deus, a santidade dos nossos pensamentos, que busquemos o caráter de Jesus Cristo, que o Espírito Santo está desejoso de nos comunicar. O Espírito Santo nos comunica a mente de Jesus, a vida de Jesus, o caráter, o temperamento de Jesus. O Espírito Santo quer nos dar todo este pacote salvífico, este pacote maravilhoso que se chama Jesus. Ele nos comunica. Ele nos dá a santidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer fazer uma reforma e um reavivamento no seu povo. E ele está dizendo para você hoje, querido irmão da igreja de Laodiceia, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Vamos nos consagrar, vamos nos preparar e vamos preparar um povo para a segunda vinda de Jesus Cristo em glória e majestade. Aleluia! Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.